Que o Brasil foi um território português ao qual aportaram uma grande quantidade de escravos, todo mundo sabe. Mas que o mesmo Brasil teve uma influência direta na colonização da África portuguesa, seja para a ocupação, para a manutenção e até a reconquista do território, é algo pouco discutido e comentado pelos historiadores contemporâneos. No vídeo de hoje, vamos explorar a fundo a participação dos brasileiros na colonização da África portuguesa. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A história da África portuguesa e do Brasil estão intimamente relacionadas desde o início do século XVI. O tráfico transatlântico de escravos é muito comumente referenciado como uma das causas dessa ligação estreita. O que todos aprendemos na escola é que os portugueses exploravam o Brasil e a África e transportavam os escravos dos territórios africanos para trabalhar nas lavouras no Brasil. Assim, o Brasil tem um papel quase inerte nesse sentido, sendo um mero receptáculo das transações portuguesas. Mas a história da ligação entre o Brasil e a África portuguesa é muito mais profunda e vai muito além de o país ser um mero receptáculo de escravizados. Na verdade, os brasileiros tiveram um papel ativo no tráfico negreiro, na defesa dos territórios portugueses na África contra os estrangeiros e também na ocupação desses territórios. Até a ocupação europeia neocolonial do século XIX, Portugal era o grande ocupador dos territórios africanos, com inúmeras feitorias estabelecidas ao longo da costa. Portugal possuía diversas possessões em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E, inclusive, Portugal foi responsável também pela conversão de um reino africano ao cristianismo, o Reino do Congo. Os reis do Congo, também chamados manicongos, eram dos maiores praticantes do comércio escravagista, que contava com a cumplicidade do Império Português. Mas os territórios portugueses do ultramar passavam a ser cada vez mais ameaçados por potências estrangeiras. Os holandeses, em suas guerras e invasões aos territórios portugueses, ocuparam não só a Bahia e Pernambuco, como também o litoral angolano, confinando os portugueses no interior de Angola, principalmente dominando a capital, Luanda. Os portugueses, sem o seu maior porto, estavam em uma situação complicada. Refugiados no interior com seus aliados angolanos, viam os holandeses se apropriarem do litoral com apoio do rei do Congo e da rainha Ana do Dongo. E, curiosamente, o motivo do apoio do rei do Congo aos holandeses, mesmo sendo o Congo um reino católico africano, foi justamente o fato de Portugal decidir independentizar o seu comércio escravagista do uso do praticado pelo rei do Congo. Diante dessa situação desesperadora, em que Portugal perdia um dos seus maiores portos na África para os holandeses, o socorro aos portugueses saiu justamente de terras brasileiras, mais propriamente da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro levantou um fundo para uma expedição em 1648, o que permitiu restaurar o poder português em Luanda. Sob o comando do grande Salvador Correia de Sá e Benevides, as tropas constituídas de portugueses, brasileiros e até mesmo de índios lutaram contra os holandeses em Luanda. A esquadra salvadora de Correia de Sá liberou também a ilha de São Tomé do domínio holandês, e assim o comandante retornou como herói ao Rio de Janeiro, por ter livrado toda Angola e São Tomé das mãos dos holandeses. Inclusive, depois desse evento, Salvador Correia de Sá e Benevides é nomeado como governador de Angola, e todos os governadores subsequentes a ele vieram do Brasil. E dois deles, o governador Vidal de Negreiros e Vieira, tinham servido no Brasil. Muitos brasileiros se voluntariaram individualmente para servir como missionários, militares e governadores na África portuguesa. Entre 1648 e 1825, metade dos governadores que eram mandados para Angola serviram também no Brasil. Isso significa dizer que, em geral,
esses governadores em Angola tinham interesses e negócios no Brasil. Podemos citar entre eles o paraibano André Vidal de Negreiros, que foi herói da restauração de Pernambuco na Guerra da Luz Divina e na Batalha dos Guararapes, e foi depois governador de Angola. O herói de guerra paraibano em Angola, inclusive, foi também vencedor da Batalha de Ambuíla contra o rei do Congo em 1665, ao qual falaremos no futuro aqui no canal. No entanto, nem só de glórias é composta a participação dos brasileiros na África. Muitos brasileiros tiveram também uma participação no comércio escravagista transatlântico. O baiano Francisco Félix de Souza, capitão do forte de São João Batista da Ajuda, no Benim, ficou conhecido na história como o maior comerciante de escravos do Atlântico. Ou seja, o maior traficante de escravos da história foi um brasileiro baiano. E, curiosamente, um ex-escravo liberto, também brasileiro, vai depois comprar sua alforria e assumir o seu posto, José Francisco dos Santos, também conhecido como Zé Alfaiate. Em 1830, José comprou sua carta de alforria e voltou para sua terra natal, em Daomé, na África. Lá, ele se tornou traficante de escravos, após se casar com a filha de Francisco Félix de Souza, o maior traficante da região. Alfaiate fazia negócios em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Marsella, na França, Havana, em Cuba, e Bristol, Inglaterra. Também se envolveu no comércio de ouro e de azeite de dendê. Quando morreu, aos 94 anos, Zé Alfaiate era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Deixou uma fortuna avaliada na época em mais de 120 milhões de dólares e havia expandido seus negócios para a exportação de ouro, azeite de dendê e óleo de palma, sendo pioneiro nesse comércio. Deixou 53 viúvas, 80 filhos e 12 mil escravos. Zé Alfaiate possuía um harém digno de qualquer sultão. A sua história está bem documentada no livro Fluxo e Refluxo, do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Baía de Todos Santos, de Pierre Verger, e foi tema até mesmo de um romance histórico, o livro O Vice-Rei de Uidá, de Bruce Chatwin. No futuro, teremos um vídeo sobre ele aqui no canal. Porém, muitos brasileiros também tiveram papéis importantes como desenvolvedores do território luso-africano. José Antônio Caldas, por exemplo, foi um engenheiro militar baiano que foi o responsável por mapear e construir diversas igrejas e fortalezas na Guiné e nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Já o paulista Francisco José de Lacerda e Almeida liderou a primeira expedição científica ao interior da África, percorrendo mais de 1.300 quilômetros de Moçambique até Luanda no século XVIII. Por sua vez, em 1727, quando os árabes do Império Omani ocupavam o Forte de Jesus no Quênia, construído pelos portugueses, foi um maranhense chamado Antônio de Albuquerque Coelho que foi encarregado de capitanear uma expedição punitiva que visava exterminar a presença invasora no Forte Lusitano. André do Couto Godinho, por sua vez, foi um padre negro nascido em Minas Gerais e formado pela Universidade de Coimbra no século XVIII, que foi designado para ser integrante de uma grande missão católica na África Portuguesa, sendo confessor da rainha de Portugal, Mariana Vitória de Bourbon, bem como do rei José I Quinzala do Congo. A vida do Padre André também será tema de vídeos futuros aqui no canal. Vemos assim que é bem repleta a presença dos brasileiros na ocupação, desenvolvimento, exploração e defesa da África Portuguesa. Muitos dos temas abordados aqui são simplesmente ignorados nos livros de história, que tendem a simplificar muito as relações de raça, hierarquia e direito no período português. Brasileiros construtores e destruidores participaram do período colonial africano, tal como traficantes brancos e negros
recheiam a história da África portuguesa, mostrando que a história é complexa, cheia de detalhes e situações por vezes inusitadas, que só por meio da pesquisa séria e desapaixonada é possível compreender. Até mesmo na época da abolição no Brasil, barões como Francisco Paulo de Almeida, barão de Guaraciaba, negro e senhor de 1.000 escravos, contrastavam com a de engenheiros como André Rebouças, que, também negro, lutava pela abolição, sendo amigo pessoal da princesa Isabel. Histórias de negros que empreenderam no tráfico negreiro, como Zé Alfaiate, ou de negros escravizados que chegaram a ser fidalgos do rei de Portugal e cavaleiro da Ordem de Santiago, como João de Sá Panasco, ou de filhos de negros libertos que viraram heróis nacionais, como Henrique Dias, recheiam a história de Portugal e seus territórios ultramarinos no século XVI e XVII. E se você quer saber mais sobre essas incríveis histórias, se inscreva agora mesmo aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.